Salve Jesus, salve Maria Santíssima, como é que vocês estão? De coração, desejo que estejam todos muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer a mensagem do irmão espiritual, o Preto Velho, Sr. Pai Tomás. Só da gente escutar e receber as vibrações da voz dele, a gente já começa a se sentir bem. Mas além disso, tem muito mais, uma grande sabedoria que ele vai passar na mensagem de hoje. Mas me conta uma coisa, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então faça isso agora. Curta, compartilhe o vídeo, porque você pode ser um veículo para espalhar essa mensagem para muitas pessoas. Vamos acompanhar o vídeo juntos e depois eu volto para fazer os comentários. Jesus. Salve Jesus. Salve Nossa Mãe Santíssima. Conversávamos há pouco sobre o grande esforço que se tem em cada lar, em cada lugar, a manter-se uma energia de bem. O esforço que é feito a todo instante para que a luz daquele que é mais importante possa em nossa casa se afirmar. Tanta dor, tanto sofrimento, tanto medo, tanta perseguição, que os espíritos no próprio lar deixam a mente sem pensar, firmadas em muita confusão. As energias estão cada vez mais se assentando, as forças cada vez mais se aproximando. As ocas, os terreiros, as casas de oração, os espíritos protetores e aqueles que também são nossos irmãos, estão cada vez mais se escolhendo, como se faz com feijão ou com milho, selecionando assim os carunchos, as pedrinhas e o que sobra para que possa alimentar o próprio espírito. Olha na casa de vocês como é que a energia está. Será que ainda um olha ao outro com bem, que o amor de Deus fez nos ensinar? Ou às vezes as discussões e os temperamentos exaltados fazem com que brechas se abram nas casas e nos telhados, deixando assim adentrar outros espíritos, muitas vezes guardadores de dores ou de intenções, que trazem para dentro de casa confusões que vêm também vos atrapalhar. Quando vocês rezam e as mãos dadas ali estão, quando se elevam em prece, em pensamento, em coração, uma luz grande faz brilhar. Quão bonito é se ver o amor na casa crescer, quando vocês juntos fazem ficar. Como é bonito ver as gotas caindo, como gotas de orvalhos, nas águas, nas casas, nos espíritos, quando uma prece sincera é elevada a Nosso Senhor. Nessa hora, a força da casa melhora e o mal faz-se afastar. Mas as brigas e as discussões, muitas vezes, a falta de perdões, faz os espíritos se enfraquecer. Olha só,
o mal que faz voltar, o mal que faz aparecer. A mente confusa não consegue se atinar, não percebe o mal chegar. O coração doído, pelo sentimento retraído, não consegue se atentar, quando um outro sentimento vem aqui lhe envolvendo e começa a sua energia a tirar. A casa que então vivia em harmonia, pelas discussões e as dificuldades da vida, começa a se empobrecer. Aquela luz bonita que antes clareava a família, então faz desaparecer. E de dentro da alma, os medos que ali estão, retornam de um passado mais para o presente, com mais força, deixando a família doente e dificultando de se entender. Espíritos atentos a essa situação buscam adentrar os lares, se alimentando aos milhares da energia que ali está. Cada mentor espiritual da luz tem uma forma de se expressar. E o jeito do Pai Tomás falar é tão gostoso. É uma fala ritmada, sábia, tranquila, amorosa. Eu poderia ficar o dia inteiro escutando. É tão gostoso. Esse é o jeito com que os pretos velhos costumam trabalhar. Logo no início da mensagem, ele coloca, mas sem tom de reclamação, da dificuldade que os protetores espirituais têm para assistir, para ajudar as pessoas que vêm buscar ajuda. Por quê? Porque eles têm que ir na casa da pessoa, né, e fazer toda uma limpeza, uma harmonização. Né? Por isso que o título do vídeo de hoje é Casas Doentes, né? Porque a energia fica de tal forma conturbada, né, suja, trevosa, que realmente o ambiente fica adoecido e as pessoas também. Então é muito importante esse assunto, né? E o que acontece? Como é que isso vai acontecer? Como é que a gente chega nesse ponto da energia da nossa casa ficar doente? É porque, sem perceber, a gente deixa com que pensamentos negativos adentrem a nossa mente. E o problema é que todo pensamento ele vem acompanhado de uma emoção ou de um sentimento. Exceto quando a gente faz as contas, os cálculos matemáticos, todos os pensamentos que a gente tem, eles estão acompanhados de sentimentos e emoções, que podem ser boas e podem ser ruins, né? Então, isso é que abre brecha para negatividade de energias e de obsessores, de espíritos que são mal intencionados, são desequilibrados, esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, se a gente pensa, está uma crise muito difícil, como é que as coisas vão se resolver? Nossa, você tem o sentimento do medo acompanhando esse pensamento. Se você, por exemplo, lembra de um desaforo que alguém fez para você naquele dia, e você ficou aborrecido com alguém, né? O que acontece? O sentimento de irritação fica vibrando na sua aura, né? Na sua energia. Se você está incerto com relação ao futuro, né? Puxa vida, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir comprar a casa? Você fica com aquela angústia, né? Essa angústia, essa ansiedade fica vibrando em torno de você, na sua energia, na psicosfera que fala, né?
Então, assim, uma dificuldade com um parente, com um filho, geralmente nos traz uma frustração, porque a gente quer que tudo ande bem, que a família tenha relações harmoniosas, esse tipo de coisa. Então, a gente fica frustrado, né, quando acontece esses aborrecimentos dentro de casa. E a nossa energia, queridos, ela é formada pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente e pelo que a gente faz. Esse conjunto de aspectos, ele vai definir qual é a qualidade energética que a gente se encontra. E isso é uma coisa muito importante. A gente precisa refletir, pensar como é que está a qualidade da nossa energia, né? Por exemplo, dá uma pensadinha essa semana que passou, né? O tipo de pensamento que você teve em sua maioria, a maior parte do tempo, você teve pensamentos negativos ou pensamentos positivos? Faz um balanço. Porque todos esses vídeos que a gente assiste dos mentores, sabe, queridos? O que é importante a gente fazer, além da gente conhecer o conteúdo, que sempre amplia os nossos conhecimentos, os nossos horizontes, é a gente trazer para nós, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Porque aí a gente vai fazer um bom proveito dessas mensagens. Então, reflita. Nessa semana que passou, está mais recente, você consegue se lembrar. A maioria dos pensamentos que você teve tinha um aspecto negativo ou positivo? Os sentimentos que você teve semana passada, em sua maioria, eram sentimentos de gratidão, de alegria, de satisfação, de equilíbrio? Ou eram sentimentos de preocupação, de irritação, né, de ódio, de raiva? Quais foram os sentimentos que você predominaram na semana que passou? Então, isso é muito importante a gente perceber. E assim como a gente escolhe o que nós vamos comer naquela refeição, que roupa que nós vamos usar a cada dia, a gente também precisa escolher os nossos pensamentos. E fazer, então, separar, né, o joio do trigo. Quando o pensamento for negativo, ele não for trazer benefício para a gente precisa cortar ele e direcionar as coisas para o outro lado. Mas como é que você está vivendo a vida? Você está vivendo no automático? Você está deixando a vida te levar? Você controla a sua mente ou é a sua mente que controla você? Como é que está a situação? Então, gente, é importante a gente observar a vida, os acontecimentos do ponto de vista energético. Qual a qualidade da energia daquilo que eu estou fazendo? Porque tudo isso vai ter uma ação que vai ter uma reação. Então, a gente precisa pensar na qualidade da energia que a gente está formando em volta da nossa aura, porque isso vai vibrar, vai bipar para o universo e semelhante atrai semelhante. Vai trazer mais daquele tipo de energia onde a gente se encontra, que a gente está fabricando, tá certo? E essa vibração, além dela ficar na gente, como a gente vai para a nossa casa, ela fica na nossa casa, ela passa para os nossos parentes que convivem conosco, que estão ao nosso redor, e além de prejudicar as relações com as pessoas, o ambiente da nossa casa e a nossa saúde também, né? Porque emoções negativas também fazem mal para o nosso corpo físico, isso traz obsessores espirituais para a nossa vida, né? E os obsessores, eles usam, queridos, já as nossas más tendências, tá? Coisas que a gente tem, aspectos, características que a gente tem que não são muito boas, para fazerem um acesso conosco, para fazer um link conosco. Então, por exemplo, você briga com um parente dentro de casa. E aí você fica meio emburrado, contrariado com aquela briga que teve com o parente. O que acontece? O obsessor, né, observa aquilo e aproveita para potencializar essa coisa, essa chateação que você está. Então, essa chateação, ela vai se transformar numa braveza, numa coisa assim mais agressiva, vai intensificar o que a gente já tem, tá? E o obsessor que vai aparecer é o que tem sintonia com esse tipo de sentimento que a gente está tendo. Então, se eu estou emburrado, né, estou querendo ficar bravo, você vai ficar raivoso com os estímulos que o obsessor vai fazer em cima de você. E a situação se agrava, acaba aparecendo assim, inimizades sérias, né, difícil de harmonizar depois, e o caos toma conta da casa.
tá? Porque fica aquela vibração pesada dentro de casa, sabe? E aí os obsessores estão com o prato feito que eles queriam, né? Como o pai Tomás disse, o que acontece? Eles começam a se alimentar dessa energia, porque como é a energia que eles gostam, é a energia que eles estão, que eles vivem, eles fazem essa energia ficar abundante, essa energia negativa, para eles poderem drenar essa energia e se fortalecer com isso, porque eles se fortalecem com esse tipo de energia trevosa, tá? Então a gente precisa ficar muito atento com isso tudo. Porque o que ocorre, queridos, na família, a gente tem intimidade com nossos parentes e tem um convívio constante com as pessoas da família, né? E essa característica desse tipo de convivência faz com que uns possam conhecer profundamente as qualidades e também os defeitos dos outros, né? Então a gente sabe muito bem, por exemplo, quais são os defeitos dos nossos filhos, do nosso marido, e eles também conhecem os nossos, né? Então esse convívio familiar, gente, ele serve muito para a gente praticar mesmo os nossos valores morais e cristãos, para a gente praticar o amor e a caridade, porque a gente precisa ter paciência, a gente precisa perdoar. Para a gente manter a harmonia, um relacionamento bom dentro de casa, toda hora a gente precisa colocar em prática, né, essa capacidade de amar que cada um de nós tem, mas às vezes fica meio esquecidinha, meio de lado, tá certo? E tem um ditado que diz, né, que família que reza unida permanece unida, né? E esse ditado é verdadeiro. Por quê? Porque quando as pessoas estão de mãos dadas, rezando, a primeira coisa é que é feita uma corrente de força nesse círculo onde os parentes estão de mão dadas, e é uma corrente de força de vibração elevada, de vibração boa. E também faz a conexão, né, com Jesus Cristo, com Maria Santíssima. E essas gotinhas, né, que Pai Tomás comentou, que começam a cair sobre a casa, sobre as pessoas, sobre as águas, né? Essas gotinhas que ele diz é a energia, né, que vem da luz, a energia das bênçãos, que começa a entrar dentro de casa, na vida das pessoas, nos relacionamentos dos familiares, né? Então, por isso que é muito interessante e importante, né, o pessoal de casa ter esse hábito de estar sempre rezando junto. Quando essa luz da oração dos familiares, ela entra dentro de casa, o que acontece, gente? Os obsessores, eles vão embora. Eles vão preferir atacar uma residência, uma família que não reze, porque eles não gostam da vibração da luz e eles se retiram. Então é uma proteção muito grande, né? Além de ser ótimo para a gente, ainda nos confere a proteção, né? E quando a gente não fica atento, tá? Porque a gente precisa estar sempre vigiando, né? O que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos fazendo, tá? Porque quando a gente não vigia, com o tempo, o que acontece? Vai acontecer a tendência novamente de se instalar uma briguinha daqui, outra briguinha de lá, e aí se a gente deixar a coisa sem vigiar, né, sem controlar, sem cuidar da situação, o que acontece é que os obsessores acabam voltando, as brigas voltam e os obsessores voltam junto. Então não é porque você fez a oração uma vez que aquilo vai solucionar o problema eternamente. Precisa ter constância, disciplina, vigilância e muito amor acima de tudo, né? Então, gente, antes da gente deixar se levar para a negatividade de coisas chatas mesmo que acontecem, porque isso sim acontece, não tem como você controlar, mas você tem como controlar você mesmo. Então, antes de brigar, fazer uma crítica, né? O que você tem que fazer? Ter calma. Cultivar a calma, desenvolver a capacidade de se acalmar. Se precisar, respire 100 vezes. Não é respirar 10 vezes antes de abrir a boca. Se precisar, pode respirar 100 vezes. Não tem problema. O que precisa é evitar de sair batendo boca com os familiares, porque a energia da casa vai ficar contaminada. E depois você vai ter que arcar com as consequências de todo esse desequilíbrio que se instalar. Tá certo? Então, perdoe, tá, gente? Perdoe. Nós não somos tão perfeitos assim
para negar o perdão para as outras pessoas. Nós também temos qualidades, temos defeitos, temos dias que a gente não está muito bem, e isso acontece conosco e acontece com os outros também. Então, um pouco mais de tolerância, né? E caprichar na capacidade de perdoar, tá certo? Vamos continuar absorvendo esses ensinamentos maravilhosos do Pai Tomás? Por mais que vocês não vejam, ou assim à frente não apareçam, eles ali estão, naquele lugar mais sujo, aquele mais descuidado, aquele onde pode lhe dar mais trabalho para se arrumar, aquele onde ninguém quer ficar, aquele onde é guardado as coisas que estão muito tempo paradas por lá, aquele onde outros seres pequeninos, insetos, aracnídeos, fungos, começam a se instalar. Ali, lá também estão espíritos adoecidos que guardam dentro dos seus espíritos uma mente de confusão. Nesses lugares vão se instalando, trazendo a energia de outro plano, e o lugar começa a perder o seu valor, começa a mudar até o seu odor, começa a ficar frio e triste, onde outros espíritos encarnados sentem, se envolvem e começam dessa energia a se contaminar. As discussões afastam os casais, fazem os filhos sofrerem a dor dos seus pais, fazem os animais que estão na casa para lhe trazer alegria, receberem cargas e cargas dessas energias e adoecem também. Uma casa que antes era de amor, agora os espíritos não se olham mais, não perdoam mais, não conversam mais, só guardam no íntimo uma imensa dor. Percebam que a luz do Cristo quer ali adentrar. Percebam que nossa Mãe Maior, que é o amor, também lhe trazer para ajudar. Pedimos então aos recursos da oração que voltem-se mais ao começo, ao primeiro trabalho, ao primeiro apreço, para ajudar quando vai se construir um lar. Não é a limpeza primeiro que ao entrar a uma casa a gente faz? Não é assim que você prepara o seu lugar? Aí depois os móveis você traz? Comece pela limpeza. Pegue a água de cheiro, pegue as ervas da natureza, faça lá então o seu unguento, busque lá em pensamento a sua oração e aos poucos vá limpando, vá passando, vá rezando, vá fazendo a limpeza para que Deus possa nesse instante retirar de lá o mal incessante e trazer de volta a sua proteção. Para iluminar, deixa a vela acesa. Faça assim, meu Senhor, me olhe com destreza, abra meus olhos para eu ver onde é que eu tenho que mais forte limpar, onde é que eu tenho que aqui dentro as coisas da casa tirar, onde é que eu tenho que prestar mais atenção
pois muitas vezes não vejo, mas o Senhor vê. Direciona a mim e ao meu coração. Faça você a sua prece e depois de tudo limpar, deixe lá a peneira, coloque as ervas da natureza e os nomes de todos aqueles que passam pelo seu lar. Deixe uma vela da Sagrada Família, a vela de Nossa Mãe Maria e a vela de proteção. E durante 21 dias, com um terço pequenino, faça a sua oração baixinho, mais alto em coração. E peça ajuda maior para desatar de lá todos os nós e trazer de volta a vossa paz. Você vai ver as pessoas lá se acalmar. Você vai ver a tristeza aos poucos ir embora e as pessoas voltar a se alegrar. Você vai ver o silêncio da dor e do sofrimento aos poucos ser trocado por sorrisos, por palavras de bom dia, ou então de ternura novamente em seus espíritos. Você vai ver a luz da oração se aflorar e a dificuldade e a escuridão da vossa casa se afastar. Meu Senhor está sempre atento. Meu Senhor ouve cada pensamento e quer muito lhe ajudar. Atentai a vossa casa. Ela está alegre e feliz ou silenciosa, mas num silêncio que você não quis. Quando a casa está bem, a alegria das crianças enche a casa de esperança. A alegria dos animais traz sorriso, traz a paz. A alegria dos casais transforma-se em oração e os amigos veem lá a bênção de um lar cristão. Olhai vós como está a vossa energia e rogai a luz de nossa Mãe Maria para poder vos ajudar. Salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor. Porta de acesso que exige muito a nossa atenção e vigilância é que os obsessores, eles gostam de bagunça, de lugar que está desorganizado, de lugar que está sujo, aquele lugar que ninguém arruma nunca, a energia fica parada, estagnada, onde há insetos. Porque acontece, o lugar onde está com bagunça e confusão, vai acabar trazendo bagunça e confusão para a vida de vocês, para dentro de casa. Então, é muito importante a gente manter só o que a gente usa, não ter coisas em excesso paradas nos lugares, sempre ter a casa asseada, limpa. Eles comentam sempre nas palestras, não deixa a louça em cima da pia, não deixa a cama desarrumada. Por quê? Porque espírito elevado, gente, é organizado e limpo. Então, se você quer ficar bem acompanhado espiritualmente, você precisa ter uma ambiência, um ambiente que combine com eles. Bagunça combina com o obsessor, não com o espírito elevado, tá certo? E o que acontece, queridos, é que as bênçãos e a proteção de Deus, elas estão sempre, sempre à disposição de todos. Mas a gente precisa estar pronto para receber essas energias. A gente precisa fazer a nossa parte para receber essas energias. Então, a gente precisa evitar
né, problemas. Por exemplo, se os pais discutem muito em casa, principalmente na frente dos filhos, não é bacana, os filhos sofrem, eles vão ter aquilo como exemplo de como é que se resolve ponto de vista diferente, brigando. Quando eles crescerem, eles vão copiar, vão fazer a mesma coisa, então muito cuidado. E os animais adoecem. Vocês viram isso que o pai Tomás contou? Porque que acontece, gente? Nossos bichinhos de estimação, eles funcionam como um filtro da energia da casa. Eles trocam energia com o ambiente e com o solo muito mais rápido que a gente. O gatinho chega a trocar de energia 7 vezes mais rápido que a gente, com o ambiente e com o solo também, né? Porque se descarrega a energia também na terra. Então, o que acontece? Ao invés deles cumprirem o papel deles, os bichinhos de estimação, que o papel deles é unir a família. Porque tem um cachorrinho, o que acontece? Ai, que fofucho, todo mundo em volta da família. Ai, que gracinha, ai, que bonitinho que ele é. Então, o que acontece? Esses animais de estimação, gente, são uma bênção. Tem que valorizar, cuidar muito bem deles. Porque o que eles trazem de energia boa para a nossa vida, fica todo mundo unido em volta do bichinho e achando uma graça. Imagina a vibração dessa energia como é boa, né? Mas, infelizmente, o que acontece é que quando a gente deixa a coisa fugir ao controle e fica toda pesada a energia da casa, aquele peso, né, de energia de briga, de discórdia, de gente que é um inimigo do outro dentro de casa, às vezes irmãos, né, que habitam o mesmo lugar e um não olha na cara do outro, o que acontece é que o bichinho filtra essa energia e eles acabam adoecendo. Tá? Acabam ficando doentes. Como é que está a energia da sua casa, gente? Dá uma pensada, uma refletida, vê se tem algum lugar que precisa arrumar, tá? Porque a vibração da sua casa, gente, ela reflete o seu estado interior. Então, pense também como é que está a sua energia. Tua energia está bacana? Uma energia para cima, leve, cheia de fé, de alegria, de disposição? Isso tudo vai se refletir na sua casa e na sua vida, tá? Então, é importante cuidar, não só escovar o dente, lavar o cabelo e comer, mas cuidar também diariamente da energia, né? Asepsia energética, manter a energia sempre limpa, né? E uma das formas dos mentores ajudarem, né, é com a limpeza. Eles fazem uma limpeza maravilhosa quando as coisas estão fora de controle, eles colocam tudo em harmonia, no brilho da luz, tá? Mas todo o sucesso de um trabalho espiritual depende de uma parceria. Eles fazem a parte deles e nós fazemos a nossa parte, tá? Então, por exemplo, você pode pedir em oração, quando você for fazer essa limpeza na sua casa, para que você seja intuído qual é o lugar que você precisa caprichar mais na limpeza, na organização. Você tem que fazer a limpeza física da tua casa, não é os mentores que vão fazer isso, é você que tem que fazer. Você tem que organizar, você tem que limpar fisicamente a sua casa, e uma vez que tiver assim, sem bagunça, o que vai acontecer? Vamos usar esses elementos que eles nos indicam, né? E que eles utilizam também a vibração das ervas, você fazendo a defumação, as águas de cheiro, né? Principalmente você comprando aqui os elementos aqui na loja do TENS, no TENS Online, tudo aqui, gente, é magnetizado, é energizado pelos mentores. Então, não é uma água de cheiro, um desinfetante como se você estivesse comprando no supermercado, não. O desinfetante aqui é muito diferenciado, é uma água de cheiro abençoada. Então, você vai fazer aquela defumação, os mentores vão estar com você, vão tirar todas as energias negativas das paredes, da sua aura, do chão, do ar, do ambiente, tirar os obsessores da sua casa, né? E aí você vai pegar e passar essa água de cheiro, tirou o que é ruim, coloca o bom no lugar, acende uma vela, a conexão com o sagrado, iluminar o ambiente, né? E você vai estar fazendo as preces, que também vai conectar, trazendo as boas energias. Então, depois você precisa manter isso, porque isso é grande desafio. É a gente ter constância no que a gente faz, no nosso equilíbrio, na nossa amorosidade, no nosso bom humor, né? Isso é que vai manter a energia boa, né? E uma forma muito bacana, tá, é fazer o Evangelho do Lar,
que é uma coisa que é uma vez por semana, é a família toda reunida fazendo essa oração, onde você vai usar livro, você vai estudar, você vai adquirir conhecimento, você vai rezar, você vai tomar uma água fluidificada. E aqui no TENS a gente gosta de fazer o evangelho tendo essa peneirinha, onde você coloca o nome de todas as pessoas que frequentam a casa. Então, todas as pessoas que frequentam a casa, se você tiver uma faxineira, por exemplo, mesmo que ela não esteja lá na hora do evangelho do lar, coloque o nome dela com as flores, né, as pétalas de flores em cima dos nomes, para que sejam abençoados. Então, assim, o evangelho no lar ajuda demais. Ele forma também uma cúpula, porque como tem constância nessa reza, essa energia fica também cristalizada, não é só energia ruim que se cristaliza no ambiente, e fica uma cúpula de proteção na sua casa. Nós temos um programa no Rituais de Fé, que é uma aula inteira sobre como é que se faz o Evangelho no Lar. Se você tiver interesse, procure no nosso canal no YouTube e Rituais de Fé, Evangelho no Lar, você vai encontrar esse conteúdo, tá certo? Então, gente, a alegria das crianças, dos animais, né, ou do convívio entre as pessoas na sua casa é um termômetro para você saber se a energia tá bom ou tá ruim. Se a tua casa está doente ou se a tua casa é uma casa saudável, com uma energia boa. Você pode usar isso, né? Com bom senso, você usa isso, observa para ver como é que está a situação, né? Então, gente, essa alegria, essa união dos familiares, ela funciona como uma oração. Ela também traz proteção para a família e para casa. E é isso que a gente veio fazer aqui. A gente se tornar cada vez mais amoroso, especialmente com os familiares. Então, se esforce, se dedique. Se houver algum problema, você já sabe o que você deve fazer agora, né? E depois continue, tá certo? Com a boa vibração. E olha, eu achei muito linda essa mensagem do Pai Tomás. Quem avisa, amigo é, né? Então, o aviso está dado e a gente agradece de coração ao mentor espiritual Preto Velho Pai Tomás por todos esses ensinamentos com tanto amor que ele nos ofereceu. E eu agradeço também a cada um de vocês pelo seu tempo, pela sua energia e pela confiança. Um beijo de coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.